Eu sou o presbítero Edson Boaventura Eu sou o pastor Valdir Veiga. e esse aqui é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia. Olá pessoal, hoje trazemos para vocês aí um outro tema interessantíssimo. Todos, né? Todos são Todos são interessantes, interessantes. mas esse aqui, especialmente pelas luzes, né? Por ter acontecido no monte, né? Então É mistério. É um mistério. Esse é um mistério misterioso. Esse é o mistério com um X. Mistério. É mistério. E o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus subiu com alguns discípulos e lá encontraram umas pessoas lá, tudo luminoso, negócio doido, E aí? né? Que foi isso? Que é essa aparição da Transfiguração, no Monte da Transfiguração? A Bíblia relata isso. Relata? Relata. Agora a gente precisa entender o que é. Mas será que a gente vai entender, meu? Porque o negócio é manto, é um negócio luminoso, assim. E aí? E aí, o que aconteceu lá? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto, né? Você tá curioso? Eu tô. E aí? Porque esse é o canal Mistérios e Curiosidades da Bíblia. É Então, isso aí. Temos que tem falar que tá da curioso. Bíblia e mostrar os mistérios que tem lá. E esse é um mistério, hein? Mas antes de ler, eu venho aqui pedir novamente, nos ajude. Você que não se inscreveu, que está assistindo aí o vídeo, é rapidinho, não dói nada. É só ir lá, clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se, ative o sininho de notificações, porque toda vez que subir um vídeo novo, você recebe lá uma notificação e assiste, nos ajuda a divulgar o canal. Clica no joinha aí se você gostar desse vídeo. Deixe os seus comentários, porque é bem importante para nós. Compartilha. É isso aí. Faz chegar. Ajuda a gente, que a gente já tá chegando nos 300. Faz chegar lá no Monte da Transfiguração. É. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto aí. Esse fato que o presbítero Edson trouxe está narrado lá em Mateus capítulo 17. Também está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 8. Também está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Mas a gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 17, de 1 a 5. Veja bem que vários evangelistas 3 deles. relataram o mesmo fato. Lógico, um dá um pouco mais de detalhe, outro menos, mas é um fato que saltou aos olhos. Foi Isso um aí. mistério. Foi um mistério. Então vamos lá. Olha o que diz o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. No barquinho? Não. Não, sempre eram esses três, hein? Eram os três preferidos de Jesus, hein? Abri um parênteses aqui na minha infância, na minha adolescência, quando eu me converti, tinha musiquinha que falava, né? Pedro, Tiago, João, no barquinho, Pedro. Era sempre os três. Mas dessa vez não era estava no barquinho, não. Essa foi no monte. Então lá, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, olha o mistério aqui, Moisés e Elias. Estamos falando de personagens de mais de 1000 anos antes para lá. Elias que foi ascenso ao céu numa carruagem de fogo. Foi no redemoinho, Foi né? no redemoinho, né? Isso. E Moisés, que o corpo foi ocultado por Deus. Morreu ali no monte, mas foi ocultado por Deus, né? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho em quem me comprazo. Dê ouvidos a ele. Ou escutai-o em outras versões. Aqui está relatado
a passagem que a gente conhece como o Monte da Transfiguração de Jesus. O que aconteceu? O que é isso? Né? Qual foi essa manifestação? Por que o rosto de Jesus ficou como o sol e as vestes se tornaram brancas? Por isso que é importante conhecer Então, o contexto. Foi ele mesmo ou foi essa nuvem, que diz que tem uma nuvem luminosa que os cobriu também? Será que foi reflexo? E aí? E aí? E Moisés e Elias? Que Então, mistério que é esse? por que eles apareceram Viveram ali? há milhares de anos antes de Então, Jesus. será que Moisés foi também retirado da E aí? terra e não Será morreu? que foi uma sessão espírita, como alguns afirmam, baseado nesse texto? Enfatizando que é possível os mortos se comunicar com o mundo dos vivos? Será? Eu acho que isso não. Eu acho que isso aí não. Mas, Vamos entender? mas assim, será que eram esses personagens mesmo? A Bíblia diz, Moisés e Elias. Então, ela fala, né? Mas, sei lá. Mas tem um mistério que nós vamos revelar aqui no canal Mistérios e Aí Curiosidades da sim, Bíblia. hein? Aí sim. Como eu já falei, essa passagem ela também foi relatada nos evangelhos de Marcos e Lucas, tá? Sim. Só que olha que interessante, a gente precisa sempre avaliar o contexto. Pouco tempo, a Bíblia diz assim, logo no comecinho, no versículo 1 que a gente leu, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago. 6 dias depois do quê? Então, tem que ver o contexto lá. O que Exatamente. aconteceu? Então depois você lê lá, para a gente não dar tudo aqui mastigado. Mas eu vou contar um pouquinho. Jesus havia acabado de dizer aos discípulos que ele ia ser entregue nas mãos dos judeus e ia morrer. Então imagina, aqueles homens que acompanharam Jesus, que viram os milagres de Jesus, que presenciaram maravilhas e prodígios que Jesus fez por toda a Galileia, Judeia, Samaria, curando enfermos, ressuscitando, dando vista aos cegos, tantos milagres, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar. E aquele que dizia ser o Filho de Deus, ser o Messias esperado, de repente dizer que vai ser entregue nas mãos dos judeus, que ia sofrer e que ia morrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então o emocional dos discípulos estava muito prejudicado. Tava abalado ali, né? Com Estavam certeza. muito abalado. E aí Jesus retira 3 deles, Pedro, Tiago e João, e leva a um monte. E lá acontece esse fenômeno, tá? Que a gente, normalmente a gente chama de teofania, quando a materialização de Deus. Mas Deus já estava materializado no corpo de Jesus. Só que o que aconteceu nesse evento? E por que ele foi restrito, né? Tanto que Jesus os proibiu de contar esse evento até quando essas coisas acontecessem, quando ele ressurgisse e fosse assunto ao céu. Isso está lá descrito no capítulo 1 de Atos. Só depois que Pedro, Tiago e João puderam revelar aquele evento que aconteceu no Monte da Transfiguração. Lá, Jesus revelou a sua verdadeira glória. Ali ele estava mostrando o seu corpo glorificado. Ele não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus, cheio de glória e autoridade. Se você ler, lição de casa para você que nos assiste, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 18, Pedro relata esse momento, onde eles veem a glória e a autoridade de Deus. Jesus, no Monte da Transfiguração, ele revelou o seu lado divino. Até então, eles estavam acompanhando Jesus corporalmente, que estava restrito à terra, às leis da natureza. Então, sentia sono, sentia fome, sentia sede, dormia, se cansava com os discípulos. Ou seja, era um ser humano ali vivendo com eles, mostrando todo o seu poder através dos milagres, mas era alguém de carne e osso. De repente, eles veem Jesus na sua glória. Né? A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia, as vestes dele eram brancas como luz. Aquilo ofuscava a vista. Tanto que depois você lê lá o texto, eles caem com o rosto em terra, eles ficam aterrorizados, amedrontados, inclusive com a voz que eles ouviram. Então, Jesus estava mostrando ali,
Por isso que eles queriam fazer Que ele era ali Deus. umas tendas para o pessoal ficar, que era um negócio Isso. bem diferente, né? Exatamente. Ninguém estava acostumado com o negócio daquele ali. Tanto que o texto fala tabernáculo, né? Porque É. tinha a festa dos tabernáculos de Tabernáculos, Israel, é. que eles ficavam sete dias nessa festa, 7 dias dormindo em tendas. Alguns montavam O tendas tabernáculo dentro da sua é casa. tenda ali que ele tá falando, né? Isso, exatamente. Que era para relembrar o tempo que eles eram peregrinos no deserto. Então, mas o que Elias e Moisés veio fazer ali com Jesus? É aí que tá o mistério. Então, esse mistério aí que eu quero saber, viu? O que Elias e Moisés estavam fazendo ali? A pergunta correta a se fazer é o que representava Moisés e o que representava Elias. Moisés representava a lei. A lei. E Elias representava os profetas. Tanto a lei quanto os profetas apontavam para Jesus. Por isso que essa referência foi feita no Monte da Transfiguração. Significa que, diante dos discípulos, dos 3 discípulos que foram testemunha ocular desse evento, Deus estava confirmando o que a lei disse sobre Jesus e o que as profecias disseram sobre Jesus. Ali estava convergindo a lei e os profetas. Porque se você pegar a Bíblia no Antigo Testamento, a divisão da Bíblia, a nossa Bíblia, é um pouco diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a divisão é diferente. A Torá, por exemplo, a Torá é a lei. É a lei e aí depois incrementaram os livros históricos. Mas Torá é a lei, é o Pentateuco. Então quando a gente fala da Bíblia do Antigo Testamento, eles sempre falam a lei e os profetas. A lei e os profetas. Porque a lei apontava para Cristo e a profecia apontava para Cristo. Então essas duas figuras, elas apareceram lá propositalmente para mostrar que a lei se cumpre em Cristo e as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Era algo, uma tipificação, vamos Exatamente. dizer assim. Pra, eles eram o pra tipo eles entenderem. Agora, eu não me e o conformo antítipo. com Pedro, cara, que traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes e viu esse negócio aí, entendeu? É. Não era pra ele... Pra você né? ver que não tem aquela pessoa que é pseudo-espiritual, ela é privilegiada em ver algumas coisas. Se Né? mesmo aquele que vê, às vezes, milagres, um monte de coisa Pode falhar. espirituais, pode falhar. Mas ele se arrependeu. Se arrependeu. Tem que se dizer a verdade, né? Na verdade, Jesus estava enxergando além de Pedro, né? Exato. Além da negação dele, porque lá na frente ele teria uma história linda e uma missão, um propósito a cumprir. E Jesus deu oportunidade. E para quebrar, às vezes, as pessoas que usam esse texto para dizer que os mortos podem se comunicar com os vivos, primeiro, a Bíblia não mostra, não narra o diálogo que aconteceu entre eles. Eles não conversaram com os discípulos, eles só viram. O único que falava com os discípulos era Jesus. E isso só mostra que quem tem poder sobre a vida e sobre a morte é Jesus. E outra coisa, né? Essas tipificações, esses simbolismos personalizados tanto no Elias como no Moisés, Elias não morreu, pelo menos a Bíblia não fala. Foi arrebatado em vida. E Moisés sumiu. Então também não há nenhum registro ocultado. Que ele tenha morrido, porque sumiu o corpo. A Bíblia diz que ele morreu e o próprio arrebatamento Mas de ninguém Elias... achou o corpo dele. Não, é porque ele foi oculto. Ele foi escondido para que ele não virasse objeto de adoração. Imagina o corpo de Moisés, ia virar objeto. Então, Se era um bezerro de ouro. Mas quem que enterrou? O pessoal mesmo ali? Então, a Bíblia diz que foi Deus que ocultou. Deus, né? Então aí tem um mistério de Deus com a vida de Deus Moisés que ocultou também. De Satanás. A Bíblia diz. Então eu acho que ele não foi pra parte... Ele não morreu. É um mistério. É um mistério. Só Deus que vai saber o que aconteceu realmente com Moisés, né? A grande verdade é que o corpo dele desapareceu. Tá, mas ali foi para... E Elias foi arrebatado. Foi para tipificar que a lei Jesus, ele cumpriu, né,
Tanto na parte das profecias se cumpriram em Jesus, como a parte da lei se cumpriu em Jesus. Tudo que apontava para ele se cumpriu. Esse é o propósito da transfiguração de Jesus. Muito legal. E aí, vocês gostaram desse programa? Então dá o like. Se gostaram, deixa o seu like aí, compartilha aí com seus amigos, para quem é crente, quem não é crente, para todo mundo. Compartilha para a gente subir aí na quantidade de inscritos. Ajuda a gente. E até o próximo programa. Mistérios e Curiosidades da Bíblia.